Glória a Deus. Pai do Senhor, mulheres e homens de Deus. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, por nos tirar da zona de conforto, porque podemos pregar quantas vezes for necessário, nunca deixará de ser uma grande responsabilidade, porque aqui traz vida, aqui traz libertação, aqui traz alegria. E o Senhor é bom e fiel, e louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Quero agradecer também a pastora pela oportunidade, meu pastor, glória a Deus, tem um pastor primo, ô glória. Eu estou muito feliz, é uma honra para mim, é a primeira vez que eu estou aqui neste lugar. Não se preocupe que eu não vou passar do horário, tá bom, amadas? Eu quero agradecer também a minha amiga Wélida, que veio comigo, a minha amiga Dani, e meu melhor amigo, que é meu esposo, que está aqui comigo também. E o meu filho, né, que eu tenho que lembrar dele, meu filho e sobrinho. Irmão, por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A pastora me deu um tema, só que ela me deu a liberdade de falar aquilo que o Senhor quis. Então, certo dia eu estava lá no culto e o Senhor falou tremendamente e veio a mim essa passagem. E que o Senhor possa me ajudar para que eu possa me expressar da forma que Ele quer. E que nesta noite nós não venhamos ouvir o que queremos, mas sim o que precisamos. Glória a Deus. Já vou começar a ler, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 14, versículo 22. Jesus anda por sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo ele, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximasse o que estava no barco e adoraram e dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor vai dizer, despedindo a multidão, é porque no capítulo anterior, nos versículos anteriores, o Senhor tinha feito milagres do pão, tinha feito a multiplicação. E muitas vezes andamos com o Senhor, buscamos o Senhor, adoramos o Senhor, mas muitas vezes não acreditamos no seu poder. Às vezes estamos no caminho, na igreja, mas muitas das vezes desacreditamos do poder de Deus. Então às vezes é necessário o vento contrário, às vezes é necessário uma situação para apertar, só para lembrarmos que o nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus do poder, é o Deus que vem ao nosso encontro. Glória a Deus, porque Ele é fiel. E assim o Senhor foi e disse, discípulos, entre no barco. Foi uma ordem, eles estavam debaixo de uma ordem. E muitas vezes perguntamos, Senhor, o Senhor mandou nós ir? Senhor, se o Senhor mandou você ir, se o Senhor mandou você ficar, ou seja, se você está debaixo de uma ordem, vai acontecer, vai dar certo, porque o Senhor não desampara os filhos seus, o Senhor nunca vai deixar você desamparado, porque podemos pensar, Senhor, o Senhor mandou, mas mesmo assim não está acontecendo quando eu imaginei, mas a nossa visão é aqui, do Senhor é lá na frente, nós enxergamos aqui, o Senhor enxerga lá na frente. Mas é necessário o vento. Você vai entender por quê. Então, quando os discípulos entraram no barco, o Senhor despediu a multidão, porque nosso Deus é um Deus de amor. Não tem um Deus melhor do que esse. Jesus vai e disse assim, vai, que eu vou despedir a multidão.
Porque nós hoje em dia queremos parecer com Cristo, mas desprezamos o próximo. Nós hoje em dia queremos parecer com Cristo, mas não queremos dar valor ao próximo. Não queremos dar a atenção necessária para o próximo. Porque Jesus era o homem mais ocupado, mas era o homem que mais pregava, o homem que mais orava. E hoje em dia inventamos desculpa que não dá, que não posso, que não tenho, que não quero, que não vou. Ah, se tivesse um carro eu ia. Ah, se tivesse isso dava certo. Irmão, vamos parar de colocar dificuldade para aquilo que o Senhor está mandando nós fazer. E vamos dizer só sim, Senhor. Porque o meu coração, estou sentindo ele sair bem aqui. Eu disse, Senhor, estou morrendo de medo de pregar. Mas eu tenho medo mais ainda de desobedecer a tua palavra. Então a palavra do Senhor vai e disse, e mandaram eles. E Jesus despediu a multidão e foi orar. Orar, estava o dia mau. Ainda que quando eu terminar de orar ainda não tenha resolvido, mas o meu coração vai estar com um alívio grande. Entenda, irmão, que é necessário orar, é necessário buscar, é necessário estar de joelhos dobrados, porque os dias são maus, os dias estão apertando o povo e a gente está disperso, a gente está, ai, meu Deus. Não, irmão, temos que orar. Jesus está nos mostrando que mesmo ocupado, ele arrumava um tempo para orar. Mesmo ocupado, cansado, porque Jesus tinha passado o dia fazendo milagre, Jesus tinha passado o dia buscando e pregando a palavra dele, mas mesmo assim ele procurava um tempo para orar. Louvado seja Deus. Então pegue, irmão, mesmo você cansada, ore ao Senhor. Nem que diga, Senhor, me perdoe, porque o dia tem 24 horas e eu não consigo separar 10 minutos de qualidade. Mas no outro dia faça o melhor. Não se prenda, irmão, porque muitas vezes achamos que somos insignificantes, principalmente quando erramos, para no outro dia nós orar de novo. Parece que Deus não vai ouvir nossas orações. Deus te dá uma notícia boa. O Senhor sempre está atento ao nosso clamor. Glória a Deus. E aí, irmão, o Senhor foi para o monte orar. Só que enquanto ele foi para o monte orar, o vento estava levando o barco. Só que quando chegou no meio, eles se depararam com uma tempestade. E eu já quero te dizer que no meio, para mim desistir é a mesma distância para mim continuar. Então nós temos que continuar mesmo diante da tempestade. Porque o Senhor não diz, Maiara, tu vai, mas lá no meio vai acontecer uma tempestade. Porque se o Senhor falar isso, porra, eu não vou não. Senhor, tu já me assustou. É por isso, irmão, que nós temos que estar no Senhor. Porque quando estamos no Senhor, ainda que venha a tempestade, o Senhor vai nos aliviar. Ainda que venha o dia mau, o Senhor vai estar lá conosco. Ainda que chegue o dia do choro, o Senhor está lá nos consolando. Por isso que não devemos desistir. Por isso que não devemos retroceder. Por isso que não devemos parar. Por isso que eu não devo olhar para a circunstância, para o vento forte e dizer, Senhor, se tu mandou, porque a tempestade o Senhor permitiu. Porque o milagre tem que chegar no dia mau. Temos que orar no dia mau. Temos que buscar o Senhor no dia mau. Porque se eu e você, se todo dia as coisas fossem boas para nós, eu digo com certeza do que eu estou falando, nós mal orava. Irmão, quando o dia mau chega, nós faz propósito de madrugada, jejum. As lágrimas são diferentes. As orações são diferentes. E eu costumo dizer, se a dor me aproximou do Senhor, essa dor me fez um bem. Se a dor me fez buscar o Senhor, essa dor me fez o bem. Se a tempestade me aproximou do Senhor, ela me faz um bem danado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Só que ele estava lá, remando, porque o vento era ao contrário. E quantas das vezes estamos cansadas, quantas das vezes estamos lutando pela mesma situação, estamos orando pela mesma pessoa, estamos ali no direto, cansado. Mas o importante, irmão, é você e eu não parar. O cansaço vai chegar, a tristeza vai chegar,
Porque essa pregação, irmão, de dizer que tudo vai bem, que você nasceu para ser feliz, que você não vai sofrer, que a porta do carro está aí, que a chave da casa está aí, que é só bênção, então esse evangelho eu não conheço. Porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. O Senhor não está dizendo que no mundo teremos só alegria. A promessa do Senhor para a nossa vida é que Ele nunca vai nos deixar sozinho. E essa promessa é a mais importante para nós. Ainda que eu não tenha o melhor carro, melhor casa, mas se eu tiver a presença do Senhor, é melhor do que qualquer outra coisa que eu possa alcançar nesta terra. Glória a Deus. Só que Jesus olhou para eles lá do monte. Jesus sempre vai ao seu encontro. Não importa quem falou mal, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, o Senhor vai ao seu encontro. Não porque eu e você somos bons, porque não somos. Bom é Ele, é porque Ele é maravilhoso, irmão. Então, quando Jesus contemplou aquela situação, com certeza a Bíblia não fala, mas quando contemplou que a força estava acabando, que ele já estava cansado, o Senhor foi de encontro com ele. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que abre o mar, que faz fogo do céu descer. O que dirá andar por cima do mar? Entenda uma coisa, irmão, não há dificuldade para Deus ir ao teu encontro. Não há dificuldade para Deus te encontrar e aliviar o teu coração. Ei, o Senhor não busca quem louva mais, quem prega mais, quem canta mais, não. O Senhor busca um povo com coração quebrantado. É isso que o Senhor se agrada, é isso que o Senhor quer. É um povo que clame, é um povo que busque. Porque muitas vezes vai aparecer na tua vida pessoas todas cheias de patamar, porque tem. Mas isso aqui para o Senhor é nada. Mas isso aqui quebrantado para o Senhor é tudo. O que precisamos hoje em dia é de um coração quebrantado. Então o Senhor foi de encontro com eles. Louvado seja o meu Senhor. O Senhor está indo de encontro com a situação. O Senhor tem contemplado que tuas forças têm diminuído. O Senhor tem contemplado que você anda meia cansada, meia desgastada. Porque luta cansa, irmão. Não é porque nós somos crentes que não cansa, não, mas cansa mesmo. Cansa depressa às vezes. Orar por alguém que não quer nada é tão cansativo que você diz assim: meu Deus, o Senhor é tão bom, porque este povo não te quer. Por que quer ser humilhado por Satanás direto desse jeito? Por que não vai para a tua casa? Mas é o espinho da carne, irmão, descobrir. Porque Ele nos faz orar, Ele nos faz buscar o Senhor. E aí quando Jesus se aproximou deles, eles se assustaram. Pensaram que era um fantasma. Só que nós temos que sair da zona de conforto. Porque assim que Pedro viu que era Jesus, Pedro foi e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, me deixa ir ter contigo. Me deixa ir ao teu encontro. E o Senhor disse: vem. A palavra do Senhor para a tua vida e para a nossa vida é: vem. Ei, não para não, vem. Ei, não desiste não, vem. Senhor, mas o fulano disse que eu não tenho capacidade, mas você vai escutar o homem ou o Senhor. Ei, Deus, mas o fulano falou isso de mim, mas o Senhor está dizendo: vem. Ei, vem ao encontro do Senhor. Ei, vem ao encontro do Senhor. Ei, vem ao encontro do Senhor, pois é Ele que te chama. É Ele que quer te libertar, te salvar, te curar. É o Senhor, então vem do Senhor, irmão. Vem. O Senhor não está perguntando se você canta bonito, prega ou louva. Vem. Saia da sua zona de conforto. Mas para sair da zona de conforto tem que ter coragem. E eu pergunto, tem coragem? Tem mulheres com coragem nessa noite? Eu creio que tem. Porque você não chegou até aqui em vão. Você não veio por mim, você veio por Ele. E para Ele são todas as coisas. Então, quando Pedro desceu do barco. É muito interessante. Pedro botou uma perninha, não afundou. Botou outra, não afundou. Andou, não afundou. Mas quando sentiu o vento forte, ou seja, irmão, quando deixamos de olhar para o Senhor, a gente afunda. A gente se desespera. Porque muitas vezes achamos que somos super crente, que vamos conseguir sozinho,
que vamos vencer sozinhas. E não vai, o Senhor está dizendo, não, você precisa de mim. O Senhor tem dito, ei, você precisa de mim. Porque Ele botou um pé, botou outro, andou, mas quando sentiu, e quando eu li essa palavra, sentiu, irmão, e veio aquela palavra assim, sentido, sentiu medo, sentiu. E tem algo que às vezes nos afasta do Senhor, é a questão dos sentimentos. Às vezes nós não gostamos da irmã, às vezes nós temos ranço da irmã. Eu não sinto muito prazer assim na irmã. Irmão, deixa eu te dar uma notícia. Lá no céu não vai ter grupo A nem B. Nós temos que se ajeitar aí nessa terra. Comece a gostar da irmã. Comece a orar pela irmã. Pare de virar os olhinhos para a irmã. Irmã, tem ninguém melhor nessa terra não. Irmão, e nesses últimos dias estamos se degladiando. E o inferno está ganhando alma. Porque o meu tempo, eu tenho que perder tempo discutindo com a irmã. E o inferno está ganhando espaço. E estamos nós abrindo brecha. E o Senhor nunca vai nos afastar de nós, nunca. É nós que se afastamos do Senhor. E a partir do momento que abrimos, meu irmão, brecha, o coração rei nojento, quando ele está irado. Porque nós não ora que presta. Nós não busca, irmão. Não diga que busca, que não busca que presta. Não deixa eu sozinha nessa, não. Porque quando esse coração aqui não quer prestar, sangue do Cordeiro. Já teve dias de ele estar ferido que eu tive que clamar. Porque eu senti minha oração nem passar do telhado. Porque é um sentimento, irmão, vigia no que vocês têm sentido. Diga para o Senhor assim, eu não gosto da irmã porque ela me... Seja sincero. O Senhor não está procurando uma oração perfeita, não. Diga para o Senhor assim, eu não gosto da irmã porque ela me magoou. Peça o Senhor para curar o seu coração. Peça ao Senhor para chegar com alívio para você. Irmã, mas a irmã me magoou e foi feia. Irmão, para quê? Pior do que nós que magoam Jesus todo dia. Porque o que é pior do que nós, que todo dia nós desdobramos o jeito, Senhor, me perdoa. Mas nós não queremos perdoar. Nós queremos o perdão, mas não queremos perdoar. Nós queremos tudo do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que se você não perdoar, Ele, o Pai, não nos perdoará. Ou muito forte, irmão. Aí nós luta, nós batalha para ir para o céu. E por causa de besteira, estamos perdendo a presença. Por causa de coisas mínimas, nós estamos perdendo a presença. Irmão, não perca a presença, porque a única coisa que vai nos ajudar neste mundo mau, neste mundo cruel, é a presença do Senhor. Então ele vendo o vento forte se afundou. E eu digo para você nesta noite, irmãos, ainda que os nossos olhos venham sair, porque às vezes a circunstância é tão grande, o vento forte é tão grande, que às vezes a gente diz, Senhor, será que vai dar certo? Porque nós estamos aprendendo a ensinar a Deus a ser Deus. Você já entendeu isso? Senhor, mas se tu fizer isso, vai ser melhor. Só que nós oramos por um Deus que sabe de todas as coisas. Então o vento forte vai vir para nossas vidas. Irmão, não se iluda que ser crente é só coisa boa nesta vida, porque não é. Vai vir dia mau. E a palavra do Senhor manda nós se preparar. Essa aqui é uma bússola que o Senhor está avisando que vai chegar o dia mau. Mas temos que buscar, temos que clamar, temos que orar ao Senhor, para no dia da tempestade nós ter força para clamar. Irmão, não se desvie o seu olhar. Não saia da presença por causa de A ou B. Foi muito legal esses dias. Eu postei uma coisa no meus status, aí a irmã disse assim, é por isso que eu não vou mais para a igreja, por causa dos homens. E eu disse, é por isso que eu não deixo de ir para a igreja, porque quem morreu por mim foi Jesus, não foi o homem. Ou seja, vai ter dia que já aconteceu de eu estar ferida. E eu dizer, Senhor, eu não vou mais para a igreja. E o Senhor disse, se você retroceder vai ser pior. E eu tive que continuar, debaixo de um bocado de olhar. Tudo Deus na terra. Mas eu fui. E o nome do Senhor sempre vai ser glorificado. Porque eu não permito, irmão, e não dou poder ao homem para me parar. Eu não dou poder ao homem para fazer eu desistir.
ferida e deixar ali eu deprimida. Porque eu vou lembrar da cruz. Quem morreu por mim, quem me alivia, quem me ajuda, quem me fortalece é o Senhor. É por isso que o inimigo vai usar as pessoas para lhe parar. Mas cabe você ou não a continuar. Entenda isso que o Senhor está falando para você. Que o dia mau, as amizades vão tentar lhe magoar, irmão. E pensa uma coisa que dói. O seu coração fere. Dói, irmão. Passar por coisas dói. E aí eu tenho que orar. Senhor, me ajuda. Porque hoje está doendo mais do que ontem. E isso é normal. Porque somos servos. E quem é servo vai passar por essa aflição. Mas o Senhor vai estar conosco. Sabe o que é bom, irmão? É você orar e Deus está ali te aliviando. Está ali te ajudando. Está ali lhe erguendo. Ei, filha, eu estou contigo. Senhor, mas o fulano falou isso. Mas você tem que se preocupar o que eu penso a teu respeito. Irmão, se eu não dou mau testemunho, se eu não ando com má companhia, estou nem aí para quem fala ou deixa de falar. Entenda, irmão, a nossa preocupação é saber o que o Senhor tem pensado a respeito de nós. Eu estou agradando a Ti, Senhor. A minha oração lá em casa, Senhor, me dá mais humildade. Me ajuda a Te agradar. Eu queria tanto, sim, quando o Senhor usar alguém, dizer, minha filha, eu estou se agradando de Ti. Não tem coisa mais prazerosa neste mundo, não. Não é dizer, filha, eu vou te dar uma casa, um carro. Não, irmão. É dizer, filha, eu vi o negócio foi estreito, mas tu não largou a cruz. Eu vi o que fizeram contigo, mas você não largou a cruz. Você entendeu o recado que eu estou na direção da tua vida. O Senhor está dizendo, você está entendendo o recado que não está parando por mim. E eu vou ao teu encontro, só por causa, vou lutar a teu favor. Porque você não parou, você não desistiu, você já até pensou. Mas eu cheguei para te dar o refúgio que você precisava neste dia. Está entendendo porque eu e você não pode parar, não podemos largar a cruz, porque Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa ajuda, é o nosso pão diário. Ele é tudo o que precisamos, irmão, entenda este negócio. Então Pedro foi até Jesus, afundou. E quando Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou. Mas antes disso, o Senhor olhou para ele e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E nós somos assim, irmãos. Às vezes achamos que temos fé suficiente até vir a tempestade. Às vezes achamos que somos o bam até vir a tempestade. E quando ela vem, ela só nos mostra que somos dependentes e precisamos buscar mais. Irmã, não se sinta inferior a seu ninguém. Não se sinta desprezada por seu ninguém. Porque Jesus te ama. E isso é o bastante para nós continuar nessa jornada. Irmã, mas o homem não me vê. Jesus não me perdendo de vista é o que basta. Irmã, mas o homem falou isso. Jesus falando a meu favor é o que basta. Porque quem vai me justificar nesta terra é Ele. É Ele que vai ali estender a mão rapidinho. Porque o Pedro clamou ao Senhor. Senhor, eu estou afundando. Senhor, me ajuda. Irmão, não se negue a pedir ajuda ao Senhor. É um povo tão inchado que está aparecendo nesses últimos dias. Que eu sou. Basta eu pegar no microfone que Deus faz. É, estrelinha da terra, nós não somos nada se não for o Senhor. Entenda isso, abaixa sua cabecinha, porque quem faz, quem deixa de fazer é o Senhor. É Ele que brilha, é Ele que faz, é Ele que refaz, não é eu, é Ele. Então se tem alguém nesta noite, ou se você conhece alguém, irmão, não aceite isso. Porque eu louvo melhor, irmã, e você não louva. E eu com isso. Deus está recebendo teu louvor, orgulhosa réa. Deus está recebendo uma pregação todo inchado desse jeito. Então faça a sua parte. Irmão, não se preocupe com quem está falando ou fazendo. Faça a sua parte. Hoje em dia nós estamos preocupados demais.
para fazer, para mostrar para o homem. Nós estamos querendo ter uma voz. Não estou julgando, irmão, quem louva bonito, que eu queria louvar também bonito. Ainda bem que Deus recebe. Mas eu queria uma voz bonita. E às vezes as pessoas acham que só louvar tá bom. Não tá bom, tem que ir mergulhar. Tem que ir mergulhar para sentir a presença, filha. E ainda quem louva, irmão, ainda o pessoal quer matar, porque nós estamos assim. Esses dias, para alguém estender a mão, está extinção, mas ainda tem. Ainda tem quem se preocupe com minha alma e com sua alma. E se você neste caminho, irmão, encontrou alguém assim, valorize que está pouco. Porque hoje em dia, quando nós passamos por uma situação ruim, é como a Socorrinha falou, é porque é crente, parece que crente é super crente, parece que nós não sofremos. Irmão, desde quando, onde é que está na Bíblia, aceitou Jesus e seus problemas foi apagado? Acho que eu nunca li isso aqui não. Então pare, vamos parar com isso. Nós estamos matando o próximo. É porque errou. Irmão, vamos guardar a língua e começar a orar mais, que vai dar resultados. Lá em casa, teve uma época da minha vida. Não estou desprezando, irmão, quem usa remédio para acalmar ansiedade. Mas teve uma época da minha vida, pior época que eu vivi. Assim que meu pai morreu, eu nasci num lar violento. Então, desde pequena, eu tenho frustrações. E quando tem briga, eu fico logo nervosa. Irmão, eu tenho 30 anos, mas se eu ver briga, eu fico nervosa. Parece uma menina, fico toda me tremendo e volto a me lembrar da minha infância. Então, assim que meu pai morreu, eu morava do lado do meu irmão e ele discutia muito com a sua mulher. Então, eu entrei numa tristeza profunda. Me afundei numa tristeza horrível da minha vida. Então, quando dava 5h30 da manhã, 5h30 da tarde, irmão, que ia escurecendo, parece que a tristeza entrava junto. E ali eu chorava e não entendia porque estava chorando. E para piorar minha situação, começou a faltar o ar. Crise de ansiedade. Entrou com força na minha vida. E eu ali, passando mal. Às vezes, quando eu ligava para o meu esposo e quando ele chegava, embora, filha, veste a roupa, vamos fazer caminhada. Porque o que tu está precisando é andar um pouquinho para ver se acalmava. Só que quando eu entrava em casa, começava a chorar e passava a noite todinha, irmã, acordada. Só que eu comecei a lutar. Eu disse, eu não vou entregar os pontos. O Delzinho, minha filha, vamos no hospital para saber o que é isso. E quando eu cheguei lá no hospital, quem tem crise de ansiedade, irmão, nós diz que está com tumor no cérebro, tumor no pulmão, o coração está quase parando. Nós cria tanta doença em cima da gente que eu não sei que informação foi essa. E quando eu cheguei, doutor, eu estou com tumor, tenho certeza que eu estou com tumor no pulmão, no meu cérebro, eu estou morrendo já. E o doutor olhou para mim e disse assim, botou os aparelhozinhos, ele olhou para mim e disse assim, Maiara, você está com começo de depressão. Mas eu tenho um remédio aqui para lhe dar. Aí eu disse, eu estou com o quê, doutor? Começo de depressão. Aí eu, que remédio é esse? Para você dormir. Eu, quero não. Aí ele quer não, só vim saber com o que eu vou lutar daqui em diante. Porque se fosse enfermidade da carne, eu ia curar. Mas enfermidade da alma, eu não me entreguei. Irmão, não estou dizendo que você tem que ser igual a mim. Eu estou lhe dando testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. E o doutor olhou assim, Maiara, você não vai tomar? Não vou tomar. Por quê? Porque eu sou crente. E aí eu vou lutar de joelho, doutor, porque Deus vai me curar. Irmão, e saí do hospital. Eu disse, Senhor, estou com começo de depressão. E levantei propósito de oração, propósito de madrugada. Quando o celular despertava, eu já estava de joelho de madrugada às 3 horas morrendo. E orava assim, Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou morrendo. Senhor, e uma voz no meu ouvido, não adianta você orar, porque Ele não vai lhe escutar. Irmão, eu estou lhe dizendo que eu passei, não foi fácil. Mas teve um dia, e esse dia chegou, o Senhor usou uma mulher e disse, ei, irmã, Deus manda te dizer que o inimigo tem tentado com tua vida, mas a partir de hoje tu vai voltar a dormir. A partir de hoje essa depressão vai sair da tua vida. Para aquele dia, para a glória de Deus, irmão, nunca mais senti aquilo. E o inimigo quer não voltar, que eu lembre que eu tive, quer, irmão. Ele nunca vai nos deixar em paz, é por isso que nós devemos estar buscando. Porque se ele conhecer a sua fraqueza, não espere que ele não vai tentar lhe atacar de novo, porque ele vai. E teve um dia que eu estava em casa, meu esposo saiu para trabalhar, bateu a tristeza de novo.
E eu lembrei do que eu passei. E aí eu comecei meu Deus, será que eu vou ficar com crise? Já me preocupei. E o Senhor falou no meu coração: você sabe como lutar, não luta se não quiser. Oh, irmão, só precisava disso. Louvei Deus, louvor. Mas comecei a andar dentro da minha casa. Senhor, eu não permito isso para aqui. Senhor, eu não permito essa situação. Senhor, eu só quero abaixar a cabeça para orar. Não porque o inimigo tem me deixado oprimido. Irmão, você tem que clamar. Você tem que fazer a sua parte. O ruim é que nós está dizendo: irmão, ora por mim enquanto nós não está orando. Irmão, faz jejum por mim enquanto nós não estamos fazendo. Irmão, se essa sua dor não vai lhe mover para orar, para buscar o Senhor, o que é que vai ter que acontecer para você começar a se movimentar e clamar ao Senhor? E a palavra do Senhor para a tua vida e para a minha vida é: não deixe de clamar diante da tempestade e nem se desespera, porque eu, Senhor, estou indo ao seu encontro. Eu, Senhor, vou lutar a teu favor. Mas entenda, irmão, que nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte. Eu digo assim para Deus: Senhor, me dá força para acordar de madrugada. Eu não peço para Deus acordar eu de madrugada, porque eu tenho que me acordar e o Senhor tem que me dar força. É uma parceria, irmão, que nós temos que ter com o Senhor. Senhor, me dá força, mas eu faço a minha parte. Senhor, me faz isso, mas eu faço a minha parte. Então a palavra para a sua vida nesta noite, mulher de Deus: não desista, não pare, continue. Está doendo, está sofrendo, mas está aprendendo alguma coisa. Você não veio aqui por acaso. O Senhor não morreu por ti por nada, não. Ele sabia o teu valor. Então valoriza aquilo que o Senhor fez na cruz. E como, Maiara? Não parando diante da tempestade. Não deixando a tempestade fazer a gente voltar para trás. Porque lá em Hebreus a palavra vai dizer que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Se o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, o Senhor se agrada daqueles que continuam. Então o Senhor tem se agradado. O Senhor tem ouvido ao seu clamor. Irmã Maiara, mas está cruel a minha situação. Mas o Senhor está indo ao teu encontro nesta noite. Então quando chegar em casa, diga para o Senhor: Senhor, venha ao meu encontro nesta noite. Senhor, essa tempestade eu não estou podendo fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. E manda o poder merecido a Deus. Glorifica ao Senhor dentro da sua casa. Diga para o Senhor: Senhor, tu é prioridade na minha vida, na minha casa, no meu lar. Clame, levante o clamor: Senhor, o que seria de mim se não fosse se abaixe, irmão. Vamos abaixar o nariz. Vamos abaixar na humildade. Queremos que Deus faça, nós com o peito inchado, porque tu é obrigado, Deus, a fazer. Não. Ele faz porque Ele é misericordioso. Ele faz porque Ele é bom. Ele faz porque Ele é fiel. Ele faz porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e não tem outro além dEle. Então peço, Senhor, com humildade para ir ao teu encontro diante dessa tempestade. É o povo tudo com o nariz embinado, querendo que Deus faça, porque tem que fazer agora e pronto. Irmão, abaixa esse nariz e aprenda a buscar o Senhor. Aprenda a descer no pó da humildade. Aprenda a ler a palavra do Senhor. Porque passamos muitas horas no WhatsApp e no Facebook, mas a palavra, eita, às vezes está cheio de poeira lá em cima. Então, irmão, nós temos como ditado isso: a faca e o queijo na mão. Então nós só paramos diante da tempestade se nós não clamar ao Senhor. Mas se eu e você clamar ao Senhor com humildade, engrandecendo o nome dEle, vamos vencer nesta vida. E aqui eu quero agradecer minha rica oportunidade, irmão. E entenda que há processo, mas há vitórias. Há processo, mas há vitória. Há processo que às vezes a gente acha que vai morrer, mas o Senhor está indo ao teu encontro nesta noite. E que você possa sair com essa palavra dentro do seu coração. E quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.